Bom dia, alunos! Hoje a gente vai ver na nossa aula de Matemática 3 sobre poliedros e prismas, que são alguns sólidos geométricos que a gente vai trabalhar e que vão ser, aliás, muito importantes para todo o decorrer aí do que vocês vão aprender e vai cair bastante sobre isso também nos vestibulares, provas, Enem e tudo mais que vocês forem fazer, tudo bem? Essa unidade é a unidade 17, acho que a gente vai até a unidade 21 e é isso. Por enquanto a gente segue meio sem saber como vai ser, se vai ser online a próxima aula, se não vai ser. Mas por enquanto vamos continuando, tá? Então, poliedros e prismas é o tema de hoje. Vai calcular área, vai calcular volume, vai calcular a área da base, área lateral, todas essas coisas. Porém, eu não vou conseguir ficar fazendo exercício de muitos deles. Aliás, vou conseguir fazer exercício de bem poucos casos aqui. Então, se vocês tiverem como, vejam os exercícios na apostila de vocês, que ia ser muito show de bola se conseguissem fazer isso, porque é um conteúdo bem importante e daí na apostila de vocês isso está bem denso, daí não tem como eu ficar fazendo aqui, tá bom? Vamos para a nossa aula. Começando então a falar para vocês sobre os poliedros. O que é um poliedro? Então, poliedro ele é um sólido geométrico limitado por polígonos, tá? Não confunda então polígonos com poliedros. Gente, ó, poliedro, por exemplo, esse aqui é um exemplo de poliedro. Ó. É algo que se você fosse trazer para a vida real, você teria como pegar na mão. Um polígono não tem como você pegar na mão. Você vai desenhar normalmente no papel, né? Um poliedro não, ó, seria algo mais sólido geometricamente aqui. Esse aqui é um exemplo de um cubo, que é um dos poliedros, tá? Não necessariamente vão ser todos assim. É um sólido geométrico limitado por polígonos. Então aqui é o nosso exemplo de poliedro, que no caso esse aqui é um paralelepípedo, tá? Não precisa ser todos retinhos assim, mas esse aqui é, e não tem problema isso, vocês já vão ver outros casos, tá? Então primeiro a gente vai ter alguns elementos nesse poliedro para conseguir trabalhar. Primeiro elemento é as faces. Então aqui é um exemplo de face. A gente tem essa face aqui que está pintadinho em roxo, aí tem essa outra aqui, ó, de trás, aí tem essa outra aqui dessa lateral, essa outra aqui, essa outra aqui em cima. Todas essas são faces, tá bom? No caso aqui, esse nosso poliedro vai ter 6 faces ao total, igual o nosso cubo aqui, ó. Seria a mesma coisa que pegar esse cubinho aqui, esticasse um pouco, ia ser exatamente esse poliedro que eu estou mostrando. Segundo elemento que a gente tem no nosso poliedro vai ser o vértice, que vai ser o encontro das nossas arestas. Ó, aqui onde os pontinhos, vamos dizer assim, os cantinhos. Então, esses vão ser os vértices aqui. Então, esse aqui é um exemplo de vértice. Gente, eu falei que o vértice é o encontro das arestas. O que é as arestas? São os segmentos aqui de reta que a gente vai ter no nosso poliedro. Então, aqui é uma aresta, aqui é outra aresta, aqui é outra aresta, outra aresta, outra aresta. E assim a gente vai ter todas essas arestas aqui, que acho que no total, nesse caso, vai ser 12. Vão ser 12, né? Isso, 12 arestas, 1, 2, 3, 4. Exato. E isso que eu tinha para falar de vocês de introdução sobre o que é um poliedro. Falando agora dos tipos de poliedro, porque nós vamos ser tipos, que é o côncavo e é o convexo, poliedros côncavos e convexos. Aliás, nessa aula, e acho que em nenhuma da apostila a gente vai ver sobre os poliedros côncavos. Por quê? Porque eles não caem, eu acho que eu nunca vi cair, pelo menos em alguma prova ou algo assim, porque daí você não tem uma maneira geral de calcular alguma coisa nele. Então você tem que ficar deduzindo ou tem que ficar contando mesmo e daí, né, não faz sentido cair nisso no vestibular ou prova assim, para você simplesmente ficar contando à toa. Então a gente vai estudar só os convexos, que daí a gente tem mais formas de calcular, tem todas as formulinhas e algumas coisas assim. Qual que é a diferença do côncavo e convexo? O côncavo tem alguma concavidade, resumindo bem para vocês. Falando assim, a bem grosso modo, de uma maneira que meu professor me ensinou no ensino médio, o convexo, se você tiver um poliedro convexo aqui na sua mão, se você der um tiro nele, ele vai entrar por um lado e sair pelo outro. Já o côncavo não, tem como isso não acontecer. Por exemplo, aqui está o convexo e deu um tiro nele. E daí entrou a bala por aqui, passou lá pelo meio e saiu aqui, ó, do outro lado. E daí aqui é um côncavo. Aí você deu um tiro aqui e saiu pelo outro lado. Ah, então, professor, isso aqui é um convexo. Não, mas e se você der aqui em cima? Você vai dar aqui em cima um tiro, vai sair por aqui, entrar aqui de novo e depois sair só aqui do outro lado, entendeu? Então ele entra, sai. No convexo, não. Quando for convexo, qualquer lugar que você der o tiro,
você vai ter a bala entrando de um lado e saindo do outro, e só, tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido entender dessa maneira que eu consegui entender mais fácil, tá? Então essa é a diferença, esse é um convexo e esse é um côncavo. Gente, se eu estiver falando polígonos, às vezes, perdão, tá? Mas é poliedros que eu tô falando. Então poliedro convexo, poliedro côncavo. E é isso, gente, esses são os dois tipos. E eis o primeiro motivo para eu falar de poliedros convexos apenas. Por quê? Porque a gente já tem a relação de Euler. Às vezes a gente fala Euler, tanto faz o jeito que você chamar, mas essa aqui é a relação de Euler. Para todo polígono convexo, então é só polígono convexo. Às vezes pode valer para algum polígono côncavo ou não, mas você só pode usar isso como garantia no polígono convexo. Temos que a seguinte relação é válida. V mais F é igual a A mais 2. Gente, o que é esse monte de letra aqui que está bagunçando tudo? Vocês não vão entender nada. A gente acabou de conhecer os vértices, as faces e as arestas, certo? Então esse V aqui indica o número de vértices, aliás, vértices, né? Coloquei vértice aqui. Deixa eu colocar. Vértices, pronto. Esse aqui é o número de faces. Isso aqui é o número de arestas. O professor está mal em português. Então, o que quer dizer essa relação aqui? Para todo polígono convexo, você vai ter que a quantidade de vértices que você tiver mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Isso sempre vai valer para um polígono convexo. Então, você pode usar isso a seu favor para calcular. Vamos fazer um exercício sobre que eu coloquei aqui. Milagrosamente, eu consegui colocar o enunciado de algum exercício. Então, é um exercício mais curtinho, daí eu consegui escrever aqui. Gente, esse exercício, ó, esse desenho aqui é um poliedro e eu coloquei ele simplesmente para exemplificar uma coisa, tá? Mas já eu mostro o que é, não esquentem a cabeça com ele por enquanto, não precisa olhar. Um poliedro convexo possui 10 faces com 3 lados, 10 faces com 4 lados e uma face com 10 lados. Determine o número de vértices desse poliedro. Então, o que quer dizer? Uma face aqui, ele colocou lados, mas a gente vai chamar de arestas, tá? Para a gente conseguir trabalhar certinho. Lado aqui quer dizer aresta. Então, ele tem 10 faces com 3 arestas, né? 10 faces com os 3 lados, 10 faces com 4 arestas e uma face com 10 lados, uma face com 10 arestas. Ó, vamos fazendo assim. Aqui a gente tem 3 arestas em cada face. E a gente tem 10 faces, então vai dar um total de 30 arestas. A mesma coisa aqui, 10 faces e cada um tem 4 arestas, então total 40 arestas. E aqui uma face com 10 arestas, vão ser mais 10 arestas. Então vai ser 30, 40 e 10. Efetuando toda essa soma, a gente vai ter um total, então, de 80 arestas. Isso aqui é a quantidade de arestas do polígono? Não. Sabe por quê? E agora que entra o nosso desenho. Ó, percebam que, deixa eu pegar aqui, aqui a gente tem esse ladinho aqui. Lado não, né? Tem essa face, perdão, e tem essa outra face. Vocês percebem que elas dividem uma aresta aqui, ó. Essa aresta aqui serve tanto para esta face aqui, que eu vou colocar um azulzinho, quanto para essa outra aqui também, certo? Então, o que acontece? A gente está contando com... Vocês veem que toda aresta isso é válido, né? Então, essa aresta aqui é dividido para essa face e para essa aresta aqui para essa de cima e para essa de baixo, essa aresta aqui para essa da direita e para essa face da esquerda. Então, cada aresta ela é dividida para duas faces. Então, como que a gente faz para descobrir o número verdadeiro de arestas? A gente pega o total e divide por 2, porque a gente cada uma serve para duas faces, então a gente pega esse total de arestas e divide por 2. Ou seja, pega esse 80 e divide por 2. Com isso, a quantidade de arestas é igual a 80 dividido por 2, que é igual a 40. E a quantidade de faces vai ser quanto? A gente tinha 10 faces aqui, mais 10 faces aqui, mais uma face aqui. Então, a quantidade de faces é 10 mais 10 mais 1, que é igual a 21. Com isso, a gente já tem a quantidade de arestas e a quantidade de faces. E ele pede para a gente determinar o número de vértices desse polígono. Então, como que a gente faz? A gente substitui esses valores na fórmula. Só que agora eu não vou conseguir fazer aqui porque acabou o meu espaço, né? Clássico. Então, vamos passar para frente aqui. Aí, eliminamos. E agora já substituindo aqui, ó, onde tinha o F de faces, eu coloquei 21, porque é 21 faces, e o A de aresta eu coloquei 40. Vamos começar efetuando a soma aqui, 40 mais 2, vai dar 42.
Então, V mais 21 igual a 42. 21 que está somando aqui, passa subtraindo para o outro lado. V é igual a 42 menos 21. 42 menos 21 é igual a 21. Então, a quantidade de vértices que a gente vai ter nesse nosso poliedro vai ser igual a 21 vértices no total, tá? Não é esse aqui do desenho, tá, gente? Não é ele. Eu coloquei esse aqui só para exemplificar aquele negócio das arestas. É outro poliedro diferente. E eu acho que esse exercício... Eu não lembro qual que é esse exercício. Acho que é o exercício número 1, aliás, né? Não tem alternativa aqui, mas então 21 vértices nesse poliedro. Poliedro de Platão. Um poliedro convexo é um poliedro de Platão quando? Então, primeiro, todas as faces contêm o mesmo número de arestas. O que isso quer dizer? Se uma face tem 4 lados, 4 arestas, ou seja, é um quadrilátero, então todas as outras faces também. Como exemplo aqui desse cubo, ó, aqui essa face aqui tem 4 arestas, né? 1, 2, 3, 4. E todas as outras também. Todas as outras faces são quadriláteros também, tá bom? E em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas, que também é válido aqui, ó. Então, por exemplo, aqui deixa eu colocar encaixadinho. Aqui, opa, esse é um vértice. Então aqui está vindo dessa aresta, essa aresta aqui e essa outra aresta aqui em cima. Está chegando 3 arestas nesse vértice. E você vai ver que isso é válido para todo cubo. Então esse cubo aqui, ele é um poliedro de Platão? Sim, ele é um poliedro de Platão. Aliás, ele é até regular, vocês vão ver depois. Mas poliedro de Platão tem que ter essas regras. E agora eu vou apresentar para vocês os cinco poliedros de Platão, que são os existentes. Primeiro, então, é o tetraedro, que é eu não lembro se pirâmide obrigatoriamente tem que ter ou não 4 lados, mas enfim. Um tetraedro é uma pirâmide como se fosse ter apenas 3 lados, tá bom? Então, ó, aqui é um triângulozinho na base, outro triângulo aqui, outro triângulo e o outro triângulo. No total ele tem quatro faces, 4 vértices e 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, tá? Isso aqui então é um tetraedro. Hexaedro, ó, igual eu mostrei aqui, é o cubo, tudo bem? Hexaedro é uma forma mais chique de dizer o cubo, mas também é um poliedro de Platão. Vou apresentar mais outros. Esse aqui é o octaedro, tá bom? Então, no total, é como se fosse duas pirâmides, uma colada assim, uma de ponta cabeça colada na outra. Então, a gente tem aqui 4 faces em cima, 4 faces embaixo. Daí tem todos os vértices, né? E todas as arestas que eu não contei direitinho. Mas no total aqui ele tem 8 faces, por isso octaedro. Aliás, eu nem falei no outro, né? O tetraedro, não sei se vocês perceberam, tinha 4 faces. E o hexaedro, que é de 6, tinha 6 faces. E o dodecaedro tem quantas? O dodecaedro vai ter 12, tá? Dode não é de 10, é de 12. Dodecaedro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces aqui atrás. 12 faces. Aliás, são 12 hexágonos, tá bom? Não, hexágonos não. 12 pentágonos formam esse dodecaedro. Não sei quantas vértices e quantas arestas tem, porque eu não lembrei de ver certinho, mas é um poliedro de Platão. E o último vai ser o icosaedro. Icosaedro é 20 lados. Então, acho que é. Não lembro se é icosa ou se só ico. Acho que é só ico. Enfim, relembra algo relacionado a 20. Então, é 20 faces aqui esse poliedro. A gente tem, então, 10 aqui na frente e 10 ali atrás. O icosaedro é formado de triângulos, tá? Todos triângulos e cada vértice aqui é a junção de 5 arestas. Esses são todos os poliedros de Platão. Poliedros regulares. Então, um poliedro ele é regular quando? Ele tem que ser necessariamente um poliedro de Platão, então tem que ser um dos 5 que eu apresentei anteriormente. E o que vai acontecer de diferente daí? Todos os polígonos da face são polígonos regulares e congruentes, ou seja, se no caso aqui de um poliedro regular, então for um hexágono, não basta ser um hexágono qualquer, tem que ser um hexágono regular, ou seja, com todos os lados desse hexágono tendo a mesma medida. Então, no caso, a gente for deduzir um pouco, em um poliedro regular, todas as arestas vão ter a mesma medida e todas as faces vão ter a mesma área, como é o exemplo aqui do nosso cubo. Então, ó, essa face tem a mesma área que essa face, que tem a mesma área que essa face,
E se você olhar, todas as nossas arestas aqui têm a mesma medida. Então, o cubo, igual eu falei, é um poliedro de Platão e é um poliedro regular, ou seja, um poliedro regular de Platão. Aliás, acho que é um poliedro de Platão regular, isso. E daí todos os que eu apresentei ali, com exceção de alguns que eu desenhei, daí pode ter ficado meio torto alguma coisa assim, mas todos que estão na apostila de vocês são poliedros de Platão e são todos regulares também, tá? Necessariamente um poliedro, ele é regular, ele necessariamente é o poliedro de Platão. E isso que vai ser um poliedro regular, então, vai ter que ser tudo congruente nele, tanto as faces quanto as arestas. Prestem muita atenção nessa parte, tá bom? Prisma, gente. Então, prisma, ele é um caso particular, então, de poliedro, tá? Então, todos os prismas são poliedros. Não são poliedros regulares, nem poliedros de Platão. Aliás, acho que eu peguei um ótimo exemplo aqui, porque vocês estão vendo que a primeira figura aqui é um cubo, né? Então, o cubo até agora é o único que aparece em todos. Então, ele é um poliedro regular, é um poliedro de Platão, ele é um prisma, então o cubo ele vai ter bastante versatilidade, eu acho, né? Então, ó, o prisma, que é um caso particular de poliedro, possui duas bases paralelas, com o formato de um polígono qualquer, e faces laterais formadas por paralelogramas. Então, vocês estão vendo aqui exemplos de prismas. Ó. O que a definição do livro de vocês fala? Deixa eu pegar aqui alguma coisa que pode me ajudar. Aqui. A gente tem um plano aqui em cima e outro plano aqui embaixo. E esses planos são paralelos, tá bom? Eles nunca vão ter a chance de se cruzar lá na frente ou algo assim. Não, eles são dois paralelos, nunca vão se cruzar, tá bom? E daí o que vai acontecer? A gente tem um polígono aqui, desenhado nesse aqui, desenhado entre muitas aspas, né? Desenhado nesse plano e outro polígono desenhado aqui. De tal forma que esses dois polígonos são iguais. E daí o que é o prisma? É você ligar, vamos dizer assim, um desenho no outro, um polígono no outro. Vocês vão entender já já que eu vou conseguir dar a definição certinho, tá bom? Mas isso aqui é um prisma. Todas essas figuras aqui são prismas. Olha, igual eu falei para vocês então, aqui a gente tem um plano, aqui a gente tem outro plano, aqui a gente tem um polígono desenhado nesse plano e outro polígono desenhado nesse outro plano. E o prisma é o que? É o sólido geométrico meio que ligando esses dois planos, tá? Ligando esses dois polígonos, aliás, perdão. Esse polígono não precisa ser desenhadinho, bonitinho assim, não. Não precisa ser um hexágono todo certinho, regular, igual tá aqui. Pode ser o polígono que você quiser, tá? Não tem problema, acho que nem ele ser côncavo, não tem problema e isso acontece mesmo. De ter um prisma côncavo ou algo assim. Então vocês vão ter aqui ligando um polígono nesse plano e outro polígono nesse plano. E a gente vai ter alguns nomes importantes no meio de tudo isso. Então, qual que é o nome desses dois polígonos aqui? Eles vão ser as bases, tá? No caso, eu coloquei setinha só nesse de cima para facilitar, mas esse aqui de baixo também é uma base. Esse aqui é uma base. E daí o que a gente vai ter mais? A gente vai ter a face lateral, ou seja, cada uma dessas é uma face lateral. Ó, vou pintar aqui para vocês identificarem melhor. Isso aqui, por exemplo, é uma face lateral, tá bom? Vou apagar aqui. Então aqui é uma face lateral, essa aqui outra também é uma face lateral, essa que está aqui atrás também é uma face lateral. Então cada uma dessas 6 faces aqui vão ser uma face lateral, que estão na parte lateral do nosso prisma. Com isso a gente também tem a aresta da face, a aresta da face lateral, então cada uma dessas faces vão ter suas arestas, né? Isso aqui, por exemplo, é uma aresta da face, aqui é outra aresta da face, aqui é outra aresta da face. Ah, professor, isso aqui é uma aresta da face? Isso aqui não. Ah, por que não? Porque isso aqui está fazendo parte da... Isso aqui faz parte da face também, não tá? Não está fazendo parte aqui, ó, no total? Não está ajudando a dimensionar essa nossa face? Tá, mas também está ajudando a dimensionar a base. Então isso aqui, ó, é uma aresta da base, tá bom? Aqui também. Esses 6 aqui vão ser arestas da base, tá bom? Então quando tratar, no caso de prisma, não se confunda nisso. A aresta da face é só essas laterais aqui, a aresta da face lateral, né? E a aresta da base vão ser essas que estão aqui embaixo. E a gente tem um elemento a mais importante também,
que vai ser a distância mínima entre um plano e outro. Igual, por exemplo, nesse caso aqui, essa linhazinha preta que eu adicionei. Isso aqui vai ser chamado de quê? Vai ser chamado de altura. Então, isso aqui é a altura de um prisma, que vai ser a distância de um plano até outro. Gente, não confundam a altura com a aresta da face. Eles têm medidas diferentes. A não ser que seja um prisma reto, que vocês vão ver o exemplo já já, essas distâncias são diferentes, tá bom? Agora, é uma coisa bem rapidinha que eu vou mostrar para vocês. Igual eu falei lá, ó, a menos que seja um prisma reto, né? O que que é um prisma reto? Prisma reto é assim, ó, quando ele está retinho para cima. E quando que ele vai ser oblíquo? Quando ele estiver meio caindo. Sabe o... Eu não lembro agora, a Torre de Pisa, não é? Que é meio inclinadinha. Então, é a mesma coisa. Isso aqui, no caso, é um prisma reto. Isso aqui é um oblíquo, ó, ele é inclinadinho. Gente, não percebam que inclinadinho não quer dizer, por exemplo, aqui, o nosso cubo é um prisma, a gente acabou de descobrir isso. Aqui também pode ser um exemplo de um prisma. E daí, o que vai acontecer? Então, ó, contem como isso aqui sendo um prisma só, tá? Sendo um sólido geométrico só. Quando ele tiver assim, ele é um oblíquo? Não. Aqui, ó, o plano de cima ainda é paralelo com esse e ele está reto ainda, só os planos que estão meio tortos. Mas se a gente arrumar o plano, ainda é assim. O que vai acontecer quando um prisma for oblíquo? A gente tem o plano de cima aqui, ó, e o de baixo, eles estão alinhadinhos, eles estão reto aqui, só que o prisma, mesmo assim, o prisma ainda é torto. Igual esse exemplo aqui, ó. O plano embaixo está alinhadinho, o plano em cima também está alinhadinho, mas o prisma ainda assim é torto. Eu estou falando bem grosso modo para vocês entenderem. Aí esse aqui é um caso de um prisma oblíquo. Mas tudo nele se calcula igual, tá bom? O volume dele sempre se calcula igual. Falando agora de uma coisa que é a área deles. Como assim a área, professor? Um sólido geométrico não é só o volume que a gente calcula? Não, não necessariamente. No caso de poliedros, a gente tem como calcular a área deles. Então, qual que vai ser? A gente vai ter três tipos não, três tipos de área. A primeira delas, a área lateral. Eu desenhei assim, por roxo, bem mal desenhado, vamos dizer, mas ó, pega toda essa parte lateral aqui, ó, de todas as faces laterais, tá bom? Então, essa face toda, essa outra face também, essa outra face completa, as duas que estão ali atrás, toda essa área lateral aqui, e vai formar o que a gente chama de área lateral. E daí a de cima aqui e a de baixo vai ser o quê? Vai ser a área das bases, tá bom? Então aqui a gente tem uma base, aqui a gente tem outra. Como que a gente sabe a área de uma base só? É só a gente pegar a área das bases e dividir por 2, porque as duas bases têm a mesma área. Então vejam que aqui é a área da base e aqui também é a área da base. E daí você tem a área total do prisma. Como que calcula isso? A área total é só você somar a área das bases mais a área lateral. Volume de um prisma. E é uma forma bem tranquila de calcular. Você descobre a área de uma base, tá? É uma base só, não são duas não. Uma base só. E você multiplica pela altura, tá bom? Perceba que o exercício às vezes ele pode falar área das bases ou área da base. Se for a área da base, você não precisa fazer nada. Se for área das bases, aí você precisa dividir por 2, porque senão ele vai contar o de cima e o de baixo aqui. Então você pega essa área da base e multiplica pela altura. E está tudo certo. Com isso você conseguiu já calcular o volume do seu prisma. Então é a área da base vezes a altura. Bem tranquilinho para a gente realizar. People, paralelepípedo reto retângulo. Então aqui, percebam que tem a parte do reto, tá? Ele não pode ser inclinadinho, ele não pode ser oblíquo, ele tem que ser um paralelepípedo reto. A gente vai ter, ele é um prisma, assim, de fato, só que algumas coisas nele são até mais fáceis do que aquelas fórmulas que a gente viu lá. Aliás, isso aqui nem é tanto uma fórmula, né? É algo mais que você olha assim e você deduz. Mas como que você calcula o volume disso aqui? A gente tem a nossa base aqui, que é B vezes C, né? Isso aqui vai nos dar a área da base. E daí o que a gente faz? Multiplica pela altura, que é A. Com isso a gente já descobre o volume do nosso paralelepípedo reto retângulo. E se você quer descobrir a área da base, eu já falei, né? É aqui a profundidade vezes a largura, B vezes C. Nesse caso aqui, né? A área da base é igual a B vezes C. E a área lateral faz A vezes B mais C vezes A e depois você só repete, porque aqui também vai ser C vezes A e aqui também vai ser B vezes A. Daí o livro tem toda uma fórmula tal desenhada, toda uma fórmula escrita,
mas eu preferi dessa forma assim. Eu preferiria fazer sem esquentar a cabeça com forma, cada coisa em seu lugar, não. Só faz aqui, ó, calcula a área disso aqui, mais a área dessa lateral aqui, mais a área dessa lateral, e mais a área dessa lateral. Pronto, sucesso, já sabe, a área lateral. Se vocês quiserem a forma do livro, ó, a área lateral é igual a 2 vezes AC mais AB. Então, o que isso quer dizer? Seria basicamente o que eu falei. Então, ó, você pega, calcula essa área aqui, soma com essa outra área aqui e depois multiplica por 2, para pegar esse de trás e esse do outro lado aqui. Mas é algo bem tranquilo também, qualquer uma das maneiras que vocês preferirem. Esse aqui é um exercício para treinar um pouco, ó, isso que acabaram de ver, tá bom? São dois poliedros, né, um cubo em cima do outro. Ele pede o volume total, a soma do volume desses dois. E ele só dá esses valores de x, então, obviamente, o resultado vai estar em função de x. Isso aqui é um cubo. Aliás, eu nem falei para vocês no caso do paralelepípedo reto retângulo, que a gente faz a mesma coisa no cubo, porque um cubo é um caso específico de paralelepípedo reto retângulo. O que vai acontecer? Só que num cubo você não tem aqui A, B e C. Por que não? Porque lembra que no cubo todas as arestas têm o mesmo tamanho? Então A é igual a B, que é igual a C. Então aqui, por exemplo, a altura, o que a gente estava chamando de A antes, é igual a x sobre 2. No caso agora, a gente faria x vezes 2, vezes x vezes 2, vezes x vezes 2. Ou seja, x vezes 2 ao cubo. Mesma coisa aqui, a gente faria x vezes x vezes x. Ou seja, x ao cubo. Então é x vezes 2, não, x sobre 2 ao cubo e x ao cubo. A gente soma esses dois e a gente já sabe o volume. Aqui, x sobre 2 ao cubo. O que a gente faz? Eleva o x ao cubo e eleva o 2 ao cubo também. A gente vai ficar com isso aqui. Com isso a gente elimina os parênteses. Vocês percebem que a gente pode, nesse caso aqui, pegar esse x ao cubo e multiplicar ele por 8 dividido por 8. Porque 8 dividido por 8 é igual a 1. Então a gente pega e faz aqui, ó, vezes 8 dividido por 8. Então a gente está multiplicando ele por 1, que é algo que a gente pode fazer. Então vai ficar dessa forma. O volume é igual a x ao cubo sobre 8, mais 8x ao cubo sobre 8. Com isso, a gente tem no total de 9x ao cubo sobre 8. Que é 1 aqui e mais 8 aqui. Então o volume é igual a 9x ao cubo sobre 8, tá bom? Com isso, esse exercício está resolvido, né? Gastamos aqui 2 minutinhos fazendo. É um exercício bem tranquilo até. No caso do nosso paralelepípedo reto retângulo e do nosso cubo e tudo mais, a gente vai ter como calcular a diagonal, grande diagonal aqui, ó, é esse escurinho, tá? Esse aqui embaixo não é diagonal, esse aqui eu só coloquei como se fosse fazendo uma sombrinha, uma projeção dela. Mas aqui em azul escuro a gente vai ter a diagonal, que vai deste pontinho aqui, ó, de uma extremidade dele até a outra extremidade, cruzando, passando bem pelo meio aqui no nosso paralelepípedo reto retângulo. E a gente vai ter uma fórmula. Aliás, eu não sabia dessa fórmula e eu confesso que fez muito sentido. Mas o que eu fazia? Eu pegava o C aqui e o B e fazia um teorema de Pitágoras. Com isso eu descobria quanto que mede essa linha mais clara aqui, essa projeção. E daí pegava essa projeção, fazia um triângulo retângulo com essa altura, e daí sim eu conseguia descobrir quanto media a diagonal. Mas o jeito novo que o livro apresentou é algo bem mais rápido, e eu confesso que não sei se eu vou chegar a usar, né? Porque às vezes eu não gosto de decorar tanta coisa, mas é muito bom também. Que é o quê? Você pegar a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado e tirar a raiz, ou seja, a altura, a largura e a profundidade, e você tira a raiz. Eleva tudo ao quadrado aqui e tira a raiz. Se você não quiser ficar decorando isso aqui, faça da maneira que eu fazia também. Tanto faz, as duas maneiras são bem tranquilas, na verdade, tá bom? Então, nesse caso aqui, é um exercício de vocês, não lembro qual exercício que é, deixa eu ver. Acho que é o exercício de número 6, que ele diz que tem um paralelepípedo, né, retângulo, em que uma dimensão mede 6, a outra dimensão mede 3 e a outra dimensão mede 2. Gente, tanto faz onde vai 3, onde vai 2, onde vai 6. A diagonal vai ser sempre a mesma, tá bom? No caso do paralelepípedo retângulo ou do cubo. Do cubo só tem um lado mesmo, só tem uma medida, então é mais tranquilo. Enfim, o você faz então? Você coloca tudo dentro de uma raiz e tudo ao quadrado. Ou seja,
A diagonal vai ser igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. 36 mais 9 mais 4. Soma tudo isso aqui, vai dar 49 no total. Então a diagonal é igual a raiz de 49. Resposta número 7, gabarito letra A aí de vocês. Com isso a gente já consegue finalizar a nossa aula de hoje. Então vimos todos os conteúdos aí. Tá bem denso mesmo, vocês estão vendo que as últimas aulas aí a gente está extrapolando um pouquinho o tempo. Mas espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar, principalmente nos exercícios. Façam os exercícios e tragam dúvidas dele. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem à vontade aí e tenham uma ótima semana.